Olá pessoal, aula 11, uma aula muito aguardada por mim, grampos em C. Sabemos a importância dos grampos em C na nossa profissão e sabemos que não vamos utilizar apenas um ou dois, vamos utilizar no mínimo 4, 6, 8, 10 para mais. Qual a média de preço de um grampo em C como esse, número 6? O mais comum que nós usamos. Hoje ele está saindo por volta de R$ 45 a R$ 60. O número 6, que possui 21 centímetros de área útil. Pensando nisso, eu desenvolvi um grampo em C em caibros, ou seja, em madeira de demolição ou resto de madeira, aquele toco de caibro que sobra da obra, aquele toco de caibro que sobra quando você corta para fazer uma mesa, um pé de mesa, o resto de caibro. Eu desenvolvi esse grampo em C. Ele possui uma barra rosqueada de 12 milímetros igual o de ferro convencional, possui essa barra que o mantém estabilizado e é feito em caibro. Você pode fazê-lo com caibro de peroba, com o resto de caibro de pinos, com caibro de cedrinho, ou seja, o caibro que você tiver disponível à mão. Fiz uma conta rápida para que você entenda se compensa ou não fabricar um grampo em C desse em casa. Vamos aos números. Nós vamos precisar de uma barra rosqueada de 12 milímetros. Essa barra está cortada pois eu já fiz outros grampos com ela. Uma dessa, de 1 metro de comprimento, está custando por volta de R$12. Precisaremos de uma. Precisaremos de duas porcas, 12 milímetros também. Custa por volta de R$1 cada uma. 12 com R$2 das porcas, R$14. Precisaremos de uma barra de 1 metro de comprimento, 10 milímetros ou 3/8. Ela custa por volta de R$8. Chegamos à soma de R$22. Precisaremos de 8 arruelas 3/8. Cada arruela 50 centavos, R$4. 22 com 4, R$26. E mais 8 porcas 3/8. 26 com 4, R$30. Então a base de gasto para fabricarmos esse sargento é de R$30. Só que dividiremos os R$30 pela quantidade de sargentos que podemos fabricar. Esse grampo em C possui 36 centímetros de área. Eu fabriquei personalizado, pois precisava desse modelo para a obra, mas também o utilizo para os móveis. Você pode fabricar um menor. Se você fabricar desse tamanho, você gastará R$10 por peça. Se você fabricar o tamanho número 6 com 21 centímetros, você conseguirá fabricar 5 grampos em C. Ele sai por volta de R$7 alguma coisa cada unidade. Ou seja, com esse valor de R$30, você poderá fabricar de 3 a 5 grampos em C, dependendo do tamanho que você utilizar, o que você escolher. Além da possibilidade de fabricar grampos em C maiores, ou os sargentos com 1 metro, 1,5 metro, meio metro, 2 metros, dependendo da sua escolha. O que vai mandar é essa área. Você substituindo esse caibro maior, você amplia o tamanho do sargento. Bom, vamos começar essa aula porque ela é longa, ela é técnica, você precisa prestar atenção e entender. Boa aula, pessoal. Para começarmos, o nosso grampo em C que fabricaremos hoje, ele possui 36 centímetros por 25. Claro, isso é uma opção sua. Ele pode ser menor aqui, pode ser menor na altura, pode ser maior. O que vai mandar é essa peça lateral. É ela que vai decidir o tamanho que o seu grampo em C terá. Se você quiser fazê-la com 1 metro, com 2 metros, com 1,5 metro, você só vai substituir essa. Essas menores podem continuar do mesmo tamanho. E a barra rosqueada de 12 milímetros também pode manter esse tamanho para menor. Aí a opção é sua. Se ele for menor, você fará ela um pouco menor. Primeiro passo que a gente precisa para fabricar esse sargento. Eu vou fazer do mesmo tamanho, o mesmo modelo desse, pois esse eu utilizo muito. Além de ser utilizado para os móveis, eu também o utilizo em caixas de concreto. E como eu estou fazendo a reforma de casa, eu vou precisar de mais um desse. Então partirei para esse modelo. Vamos lá. Se eu quero fazer um modelo desse que me abrange mais opções na hora de trabalhar, eu preciso encontrar caibros agora que tenham no mínimo 36 centímetros por 25. Separei alguns caibros para que você veja. A maioria é de peroba, apenas esse é de pinos. Mas para que você veja, um caibro de pinos também serviria. O que importa pra gente é que as 3 peças sejam exatamente da mesma espessura, pois eles formarão uma peça que se encaixará. O nosso primeiro passo agora é detectar pregos na madeira que deverão ser removidos. Na dica rápida 1, existe um tutorial te ensinando isso. Como você remove pregos de caibros ou de madeira de demolição, danificando o quanto menos a madeira. Se você precisar, você volta na dica rápida 1, assiste, ela é rápida e você vai compreender a maneira rápida e fácil de remover esses pregos. Bom, removi os pregos, eu tive que dar uma cavucada para tirar porque estavam fundos. Como você já viu na dica rápida sobre arrancar pregos de madeira de demolição, eu uso uma chave de fenda fininha, velha, que eu afio no esmeril para isso, até para danificar o menos possível da madeira. Como eles estavam muito fundos, eu fui obrigado a usar o formão. E eu quero te mostrar o porquê que eu sempre digo que não é bom usar o formão, a não ser que seja um formão velho já destinado para isso. Um formão novo. É praticamente um pecado fazer isso com um formão novo. O que ocorre? Ele bate na lateral do prego que está no buraco, e ele danifica a ponta do formão. Não sei se é possível que você veja, o formão fica todo comido. Por isso que eu não faço e não aconselho que você faça com formão, a não ser que seja um formão já destinado para isso, um formãozinho fino, velho para isso. Se você não tem o desengrosso ou a plana elétrica manual, uma outra forma de remover essa camada velha
de tinta e de madeira é a técnica da raspagem, que eu utilizo muito com o formão. Pode ser também só com a lâmina da plana manual. Você pode vir raspando com ela em 90 graus e puxando esse excesso. Também não é nada difícil, nada impossível, é uma maneira rápida de fazer. Segure o seu formão pelo cabo com uma mão, com a outra mão segure a lâmina longe da parte cortante. É só para que você estabilize o formão. Nunca você vai posicionar a mão aqui e vai vir puxando ele. Nunca, pois ele pode escapar e vir no dedo. Por isso é importante que segure com uma mão no cabo e a outra mão na lâmina. Puxe 90 graus, a parte reta. Puxe para você, como se fosse uma raspadeira. Ele vai funcionar como uma raspadeira, ele vai fazer uma raspagem na madeira. A cor da madeira já começando a aparecer. Chegando nesse ponto, removendo tudo, você pode usar um disco flap se possuir uma esmerilhadeira. Você pode usar um disco de borracha na esmerilhadeira ou na lixadeira com uma lixa mais grossa e vir diminuindo. Você pode usar até uma lixa de ferro bem grossa para debastar e remover toda essa camada de tinta e essa camada velha de madeira. Para ganharmos tempo, eu vou fazer essas duas peças que faltam e essa no desengrosso. E volto para aí riscarmos e fazermos os cortes para iniciarmos a montagem do nosso grampo em C. Bom, passei as 3 peças no desengrosso para ganharmos tempo. Elas estão prontas. Agora o próximo passo será cortá-las. Eu já conferi no esquadro. Essas laterais estão retas, estão batendo. Eu vou riscar os 25 centímetros. Será onde eu vou cortar. 25 nessa, 25 nessa de baixo. Risquei. Essa maior eu vou deixar com 36, mesmo procedimento. 36 centímetros eu marco daqui da ponta para cá e risco. 36. Faço sempre 2 riscos, para que não haja dúvida que está certo. Agora nós usamos o esquadro na marca dos 2 riscos. Lateral do esquadro na lateral da madeira. Posiciono com os riscos. E eu risco. O meu corte será aqui. Mesma coisa nas outras duas. Agora eu vou jogar daqui para dentro o valor da distância da minha serra circular. É aquele valor que eu faço, porque eu vou cortar com a serra circular para que seja mais rápido. Eu vou fixar com o sargento, botar aquela régua guia, cortar. Assim eu ganho tempo. Bom, pessoal, prendi uma ponta com o grampo em C. Coloco sempre um pedaço de madeira para que não magoe a madeira de baixo, a madeira que eu vou trabalhar. Mesmo que aqui tivesse aquela arruela que já está quebrada no meu grampo em C, eu não usaria ela direto. Eu sempre coloco um toco de madeira antes. Prendi com 2 preguinhos naquele pedaço velho que eu tenho de MDF que está reto. Pode ser qualquer pedaço desde que esteja reto. Bem na linha que eu risquei na segunda linha. E a lâmina vai passar aqui, que é onde eu quero que ela corte. Me posiciono, como você já sabe, paralelo a ela. Encosto na borda. Seguro no punho, seguro no gatilho. Vamos cortar. Espero ela parar por completo, pouso ela sobre a bancada. Tá cortado. Agora vamos repetir o mesmo procedimento nas outras duas. Arranco o MDF, retiro os pregos, retiro daqui, coloco a segunda, preparo tudo para o segundo corte e o terceiro. Cortei as 3 peças, 2 com 25 e uma peça com 36. Qual o próximo passo agora? O próximo passo agora seria uni-las, uma embaixo e uma em cima. Mas para isso, precisamos fazer um engate. E para fazermos esse engate, nós precisamos descobrir a largura exata do nosso caibro em relação à peça maior. Então eu vou posicioná-la aqui em cima, vou botar assim para que você veja melhor. Eu preciso posicioná-la rente a essa ponta e rente a essa lateral, para assim eu poder riscar aqui. Assim eu faço um risco aqui. Essa marca será aonde ela será engatada nessa peça. Mas eu preciso também fazer um risco nessa que vai em cima. Então nós vamos inverter as posições. Vamos colocar a grande por cima, mesmo jeito que nós fizemos nela invertida. Essa lateral batendo, eu risco. Então eu sei que eu preciso cortar aqui nessa peça e aqui nessa, de modo que elas se engatem. Mas eu preciso descobrir a espessura das duas. A comprida tem aproximadamente 5 centímetros. A menor, um pouquinho menor, 4,8. Não vai afetar muita coisa. Eu vou fazer o seguinte, dos 5 eu vou tirar 2,5 para dentro. Aqui está a marca. Eu vou jogar dessa borda para dentro 2,5, dessa para dentro 2,5. Então qual o passo que eu preciso fazer agora? Eu preciso cortar aqui com a circular até a profundidade de 2,5. E eu vou regular a lâmina para que só aprofunde 2,5 centímetros, que é o que eu preciso remover. Antes de mais nada, para a gente não se confundir, como essa peça vai engatar aqui, nós vamos chamar essa peça aqui de A e essa peça aqui de letra A também. Por quê? A e A. Assim nós sabemos que esse lado pertence a esse. Essa próxima, quando fizermos essa parte de baixo, nós vamos chamar de B. B e B. Assim não tem como a gente errar. Vou montar a régua e já venho para te mostrar.
Bom, pessoal, cortei até a marca do 2,5, o risco tá aqui, o outro lado, o nosso risco de 2,5 tá aqui. O que que eu fiz? Eu regulei a máquina até para antes de 2,5 centímetros, eu coloquei como 2,3. Esses 2 milímetros a mais, você vai ver que o corte tá até um pouquinho mais fino aqui, eu fiz com o serrote. Eu sempre deixo alguns milímetros a menos para que a serra não pegue, para ser finalizado mesmo no serrote, pois assim eu evito erros. Agora você vai fixá-la na sua morsa. Eu não vou fixar a minha para ganhar tempo. Aqui está o risco onde nós vamos cortar. Você pode cortar com o serrote, com a serra, com o arco de serra, com a serra circular ou ainda na serra de bancada. Eu vou optar por cortar no formão. Então eu tenho essa marca que eu fiz aqui. Eu vou começar a entalhar aqui, a marcar com o formão aqui, que é onde eu sei que eu posso chegar até aqui e daqui até aqui. Eu vou marcar com o lado reto do formão. Vou fazer uma marcaçãozinha em cima do lápis para eu poder me guiar melhor. Pronto, marquei. Agora eu vou batendo e vou removendo esse excesso que está em cima. O lado chanfrado para baixo agora. Eu quero que ela levante, que ela entre e levante a madeira, não que ela coma para baixo. É madeira dura. É muito bom que você faça no formão, até como exercício. Você deve sempre ir observando a linha desse lado para nunca passar por ela. Quando você aprofundar um determinado ponto, o que você deve fazer? O chanfro virado para baixo, você começa com ele inclinado, mais ou menos uns 45 graus. Você bate e você começa a deitá-lo. Você nunca vai com ele nessa posição. Você começa com ele em 45 graus e vai descendo até subir o excesso de madeira. Então eu agora já começo a acertá-lo na grosa. Se estiver muito grosso, eu posso ir com o lado meia cana, para debastar mesmo. Quando ele já começa a ficar mais ou menos nivelado, eu viro para o lado reto da grosa. Bom, praticamente está no risco nos dois lados. Hora do teste. Esse é o lado A. Olha a importância de a gente riscar antes. A gente tem essa noção. Dá pra ver que ela vai ficar encaixadinha, exata. Ficaram 2 milímetros pra fora daqui, não tem problema, porque eu quero que ela encoste totalmente nessa parte. Bom, já fizemos essas duas peças aqui, como você pode ver. Agora nós vamos fazer as partes do encaixe. Eu vou pegar o lado B, que eu marquei como lado B, B e B, para se encontrar. Então essa parte ficará aqui. Então agora eu preciso achar aonde eu vou cortar esse lado. Então eu posiciono ele do lado, eu deito ele na mesa, encostado a esse, e eu faço um risco aqui. Então esse lugar é onde eu vou cortar. Boto ele desse lado. Faço risco nos 3 lados dele. É só uma base, só pra gente se basear. Então eu já sei que o corte tem que ser aqui, aqui e aqui. Eu vou fixar lá na nossa amostra de bancada. Eu vou cortar lá em cima e vou cortar até aqui. Então eu preciso passar o serrote ou o arco de serra e sempre observando até onde eu posso ir. Eu vou iniciar o corte, vou marcar e vamos serrar. Agora eu venho removendo ele novamente com o nosso formão. Você pode iniciar na diagonal, pelas quinas, e ir afundando ao meio, até chegar na nossa linha. Você se lembra da parte chanfrada para baixo, pois eu quero que ela levante a madeira. Nós vamos removendo. De preferência, melhor tirando filetes finos do que grossos, porque se você bater muito para baixo, ele pode rachar a madeira. Eu prefiro ir lentamente, devagar, do que correr riscos. Quanto mais ele se aproxima do risco, menos eu vou removendo. Agora começamos aquela nossa regra, novamente, dos 45 graus. Começamos batendo 45 graus e vamos deitando. Assim a gente vai removendo o excesso sem passar da linha. O nosso limite. Agora você começa a compreender a importância do macete. O macete não cansa a mão para bater e ele bate com impacto sem que ela remova a madeira a mais. Uma marreta de ferro, além de danificar o cabo do nosso formão e cansar a mão, o impacto seria maior. Ele poderia remover além do nosso limite. Você precisa sempre conferir os 3 lados para ver se ele chega na linha. Eu creio que chegamos. Lado B com lado B. Vou colocar desse lado apenas para que nos baseamos se está reto. Tá, desse lado. Ela praticamente encosta. São pequenos ajustes que nós vamos fazendo até pegarmos o jeito. Ele tem uma leve barriga aqui ainda. Eu vou remover um pouquinho esse finalzinho com a grosa, pois no formão pode ser perigoso que eu passe.
Pronto, tá no ponto. Agora é partir para outra peça dessa. A peça que demos o nome de A. Eu vou remover a outra peça do lado A, o mesmo procedimento de riscar com a lateral, fazer as marcações, serrar com o serrote, remover o excesso com o formão e volto para que não percamos muito tempo. Bom, eu cortei as duas, o encaixe da peça A, o encaixe da peça B, essa já estava cortada, ela vai ficar nesse sentido aqui. Praticamente está feito o nosso grampo em C. Agora é fazermos os ajustes e as fixações. Com elas já engatadas, nós vamos fazer furos. Eu vou marcar aqui, seguindo essa direção, vou fazer um X para que o furo seja exatamente nos meios. Eu vou seguir essa linha, vou posicionar aqui, vou riscar. É mais ou menos isso. Agora eu vou fazer um X. Dessa ponta para cá, na diagonal eu faço um traço. Dessa ponta que eu risquei para cá, para essa ponta, eu faço outro traço. Eu formo um X. Eu fiz o X, eu liguei essa ponta nessa. Esse meio onde vai ser o furo, eu vou atravessar para o outro lado. Eu vou repetir o mesmo procedimento no outro lado da peça. Vamos utilizar aqui para furar uma broca chata 3/8 ou 1 cm de largura, pois nós usaremos barra rosqueada de 3/8 ou barra rosqueada de 1 cm de espessura. Ela precisa ser de 1 cm para mais, pois ela precisa agarrar e unir essas duas peças com força. Por exemplo, uma de 8 mm aqui não seria suficiente. Eu te indico a de 3/8 de polegada, também conhecida como 1 cm de espessura, pois ela vai dar o agarro com mais força nessa junção das duas peças, que vai ligar essa de cima com essa da transversal. Primeiro vamos fazer os furos. Eu primeiro fiz o furo nela separado, coloquei ela na bancada e furei. Agora, já com o primeiro furo feito, eu vou furar a segunda. Eu posiciono em cima para poder marcar, uno bem as duas peças. Essa é aquela broca 3/8, chata. Vou posicioná-la e vou furar. Marquei. Agora eu posso furá-la. Fiz os dois furos, tá vazado. Eu vou uni-los bem na hora de colocar o parafuso. Vou fazer o outro furo da outra peça agora. Essa é a peça A com a peça A. Eu fiz o furo, está aí o furo vazado. Já está aí as duas peças unidas. Agora vamos lacrá-la com o parafuso, sem colar ainda. Para o parafuso, eu tenho esses dois tocos 3/8, 1 cm de espessura. Eu vou usá-los no nosso grampo em C, pois eu só preciso de um toco, de um pedaço que dê essa espessura, que pegue os dois lados. Se você quiser terminar o serviço aqui, simplesmente com uma porca aqui e serrar o excesso, está ótimo. Mas eu vou fazer de uma outra forma para que você entenda. Eu vou usar aquela broca chata de 1 polegada ou 25 mm e vou dar uma cavada aqui, apenas para que a porca entre um pouco mais para dentro. Porque nós vamos colocar nesse buraco uma arruela 3/8 e uma porca 3/8 também. Então eu quero que ela dê uma aprofundada de leve, alguma coisa. Então eu quero que ela aprofunde mais ou menos uns 3, 4 milímetros no máximo. Eu cavei mais ou menos uma profundidade de uns 4 milímetros. Eu vou repetir o mesmo procedimento desse lado. Com as duas peças unidas, eu medi aqui a espessura da minha, dá por volta de 4,5 cm. Então eu vou deixar mais ou menos 5,5 para cortar essa barra rosqueada de 3/8. Posso cortar até com 5, ainda terá onde agarrar por causa das cavas. E não ficará muito parafuso para fora aqui. Eu não vou conseguir mantê-la totalmente reta, lisa no nível da madeira. Ela vai sair um pouquinho, um mínimo. Eu cortei com 5 centímetros o toco da barra rosqueada de 3/8, de um pedaço que eu já tinha. Eu vou colocar a porca, uma arruela, vou inseri-la no buraco. Vamos encaixar. Esse é o lado B com o lado B. Saiu essa ponta para fora. Eu vou botar uma arruela e uma porca desse lado. Uma chave 1415, estrela. Você pode segurá-la desse lado com a chave de boca e o outro lado a chave estrela. Agora é só apertar bem de modo que ela fique totalmente travada. Está fixada dos dois lados. Agora nós vamos fazer esse lado. Está feito. Agora nós já temos o nosso sargento em C formado. A minha barra que eu estou usando nesse daqui está com 34 centímetros. A barra rosqueada de um grampo em C comum como esse, ela tem por volta de 21 centímetros. A barra vem com 1 metro. Eu tenho uma com 68, 70 centímetros de comprimento, que foi a que eu cortei para usar na hora que eu fabriquei esse primeiro sargento. Então eu vou cortar agora de novo 34, porque eu estou fabricando um grampo em C do mesmo tamanho desse anterior. Se ele fosse menor, eu cortaria mais ou menos com 21. Mas isso quem vai decidir é você na hora. Você vai fazer a armação em madeira e você vai calcular a distância que você pode girar e até onde você quer que ela chegue. Eu vou cortar essa barra no arco de serra, como eu cortei a outra barra rosqueada para ganhar tempo, e a gente já volta para aprendermos como fixarmos ela no caibro. Cortei a barra rosqueada, está com 34 centímetros.
ela vai passar aqui, vai rosquear, vai encostar aqui. Só que aqui eu ainda vou colocar um toco para dar um ângulo nela. Então ela deve chegar mais ou menos até aqui. Nós vamos desmontar um dos lados. Eu vou optar por esse lado. Você pode escolher qualquer lado. Esse lado do sargento. Você vai escolher qual lado será o lado de cima e qual será o lado de baixo. Eu vou optar por esse que está mais grosso. Para trabalhar será melhor com ele desmontado. Por isso que eu te avisei para não colar essas peças ainda. Vamos desmontar esse lado na chave estrela e eu vou te mostrar. Esse é o lado já desmontado, existia um prego que eu removi. Eu vou marcar mais ou menos com 4 centímetros para dentro dele, da borda para dentro. 4 centímetros, outra marcação mais 4. Vou unir as duas. Agora dessa borda eu jogo o nosso esquadro, borda encostando. Tá bem na direção da linha que eu risquei. Faço outro risco. E aqui em cima do outro lado a mesma coisa. Borda encostando na lateral. Esse lado encostando totalmente no risco que eu fiz anteriormente. E eu risco. Vou conferir se está com 4. Tá batendo os 4. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui para achar o meio dele. Então é mais ou menos aqui que eu vou fazer o furo. E eu vou marcar exatamente do outro lado igual. Esse furo tem que sair dos dois lados iguais. E 2,3 desse lado. Tá batendo. Então é aqui o furo. Então eu vou fazer um furo com uma broca de 12 milímetros. O que é importante, a gente ir furando, nós temos que controlar a furadeira nesse sentido, o máximo possível que ela fique na posição correta. Eu vou prender lá na morsa e vou tentar fazer esse furo. Depois eu vou virar e vou furar o outro lado. Vou fazer o primeiro furo, como você já aprendeu no dia do macete. A gente pega um prego e marca onde vai ser furado. Faz uma marcaçãozinha para iniciar o furo de maneira correta. Agora eu vou fazer o furo, eu vou tentar manter a mão o máximo possível que eu conseguir ela reta. Agora eu vou virá-la para furar o outro lado. E vamos iniciar o nosso novo furo do outro lado. Mais ou menos consegui vazar. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar lá o comprido, mais uma vez a broca atravessando os dois lados, e eu vou corrigir agora o que ficou torto na grossa redonda. A nossa barra rosqueada, se eu colocasse agora, ela vai entrar com pressão. Tem que correr solta. Agora vai entrar a nossa grosa redonda. Fixei a peça na morsa de madeira. Agora com a grosa roliça, eu vou alargar o buraco para que alargue por inteiro. Você vai dando uma... Você vai fazendo movimentos circulares e vai sempre testando. Porque se você cavar demais, ela vai ficar bamba. Ela também não pode ficar bamba. Ela tem que entrar, ó. Já tá entrando. Ó, ela tá um pouquinho folgada, é isso que a gente precisa. Ela não pode ficar totalmente bamba nem entrar dura. Porque o que vai estabilizar ela vai ser agora, o que nós vamos fazer, o nosso próximo passo. Bom, já fizemos o furo, agora eu vou te ensinar como é que você coloca a porca. A porca de 12 milímetros, o furo da porca tem que bater com o furo que você fez com a broca e com a grosa. Nós vamos posicionar o buraco, o furo mais ou menos dentro, o máximo possível que você puder centralizá-lo. Eu seguro com o dedo e eu risco com o lápis em volta dele. Não deixe ele se mexer. Eu tenho o desenho exato da porca. Eu vou pegar um formão fino, a parte reta do formão eu boto para fora, nessa parte reta, e eu vou marcando. A parte chanfrada eu jogo para dentro, é onde eu quero que remova. Eu vou cavar exatamente essa largura aqui da nossa porca, para que ela entre aqui dentro com pressão. Do lado reto do formão para fora, bem na marca, eu vou formando o desenho exato da porca. Esse sextavado, esse hexágono. Agora, o chanfre virado para dentro novamente, para dentro do furo. Eu pego mais ou menos 1 milímetro e eu bato para remover uma camada. Então eu vou levemente removendo aos poucos essa camada em volta do formato da porca. Ficou presa? Eu bato com o chanfre virado para fora de novo, em pé. E eu vou removendo, batendo com cuidado e removendo essa camada. Eu boto ele em 90 graus de novo em pé. E eu bato. Eu seguro nessa parte, longe da lâmina, para ter mais estabilidade, mas você pode segurar no cabo. Nunca segure com a mão aqui na lâmina, sempre aqui. No mínimo uma distância de uns 5 centímetros. Eu vou removendo mais uma camada, tem que ir com cuidado, por isso que eu vou de 1 em 1 milímetro. Volto novamente, uma nova seção. Encosto na parede, a parte reta, e bato em toda a volta da parede. Você vai repetir esse procedimento até que a porca entre. Eu vou bater com o martelo para que você veja. Ela ainda não vai entrar, é só para que você mais ou menos entenda. Ainda há mais ou menos uns 2 milímetros para fora, ela tem que ficar rente.
Aqui eu encaixei as porcas dos dois lados com cola branca, cola de madeira mesmo, no fundo e em volta. Encaixei ele certinho e bati. Você pode usar também cola de contato, você pode usar cola de secagem rápida, você pode usar também Super Bonder, que é ultra colante, é muito bom. Ou seja, o importante é que a porca não gire e ela não vai girar dessa forma. E isso vai manter a peça totalmente estabilizada. Aí eu passei a barra rosqueada por dentro para testar. Já estão unidos. Os espaços que ficaram, não sei se é possível que você veja, ficam alguns pequenos espaços do formão. Eu coloquei pedaços finos de madeira com cola, como se fossem cunhas, para estabilizar mais ainda a porca, para que ela fique totalmente parada quando a barra rosqueada girar. Então essa parte está praticamente feita, mas ainda está faltando fazermos o detalhe da ponta, como eu uso no outro sargento. Eu tenho esse toquinho que eu uso para dar mais firmeza. Então o que eu fiz? Cortei um pedacinho de cedrinho, podia ser de peroba, podia ser de pinos, qualquer pedacinho que dê exatamente a largura da ponta. Eu vou passar cola aqui e eu vou pregá-lo. Então eu terei a mesma peça igual do outro sargento. Eu coloco o toco aqui, rente na ponta, e eu vou pregar apenas para que a cola fique. Vou botar 4 preguinhos apenas, que o que vai mantê-lo unido vai ser a cola. Ok, tá feito. Já tenho essa peça praticamente pronta. Agora está faltando fazermos um furo aqui para colocarmos aquela peça, aquela manivela que gira o nosso sargento. Isso daqui, na verdade, é uma barra de ferro, aquela mais fina que existe, de ferro de construção, usada para fazer estribos de colunas de concreto. Ela tem por volta de uns 10 centímetros. Você pode comprar um estribo, custa por volta de uns R$2, R$1,50 e desmanchá-lo. Ele vem em formato quadrado. Você só desamassa ele no alicate para tirar essa barra, para não ter que comprar uma barra inteira. Ela é muito barata, mas não compensa você comprar uma barra desse ferro inteira somente para fazer esse toco no sargento. Uma outra opção é comprar uma barra rosqueada fina dessa grossura. Ela deve ter por volta de uns 2,5 mm, 3. Também servirá para fazer essa barra. Você corta um pedaço de 10 centímetros, amassa as pontas para que ela não saia do buraco e terá a sua barra. Eu vou pegar um pedaço de ferro de construção esse de estribo, esse fininho, para fazermos a nossa peça de girar o nosso grampo em C. Eu tenho essa barra de estribo aqui, fina, ela tem por volta, como eu disse, 2,5 mm, 3, provavelmente 3 mm. Eu vou cortar um pedaço. Esse pedaço eu vou fazer um furo nessa barra, na ponta da barra, só que para eu fazer esse furo, a rosca não vai me permitir isso. O que eu vou fazer? Eu vou passar no esmeril e vou comer um pedaço, uma parte dessa rosca. Se você não tiver esmeril, você pode fazer na esmerilhadeira ou ainda na lima. Prende ela, passa uma lima, desgasta essa rosca, só um pedaço, para que você possa fazer o furo. Eu vou cortar mais ou menos uns 10, 12 centímetros dessa barra. Você pode dobrar ela em dois, a ponta, você pode dobrar, bater com a marreta aqui e unir essa parte aqui e cortar o excesso. Também não deixará passar pelo buraco. E desse lado é a mesma coisa. Ou você pode cortar, amassar com a marreta essa ponta, como eu fiz no outro sargento, enfia ela no buraco já feito e depois amassa a outra ponta. Eu vou cortar essa barra no arco de serra, vou passar essa parte no esmeril e vou te mostrar. Bom, passei a ponta dela no esmeril, na nossa barra de 12 mm, só para ter onde furar. Importante que você compre uma broca, de no máximo 4 mm se você achar, para aço rápido, para fazer esse furo na barra rosqueada. Eu vou fazer o furo e já voltamos. Bom, eu fiz o furo, eu prendi ela com 2 pregos na bancada, prendi com um sargento e uma madeira para estabilizar e vim de cima furando devagar para não quebrar a broca. O furo está feito, agora é hora de trabalharmos na barrinha de ferro. Eu peguei a barrinha de ferro e eu bati em cima do meu torno, da minha morsa de ferro pequena, mas você pode usar uma barra de ferro, uma chapa de ferro grossa no chão, com uma marreta você bate bem na ponta, ele vai dar essa amassada. Ele amassado, eu já posso posicionar lá dentro do buraco e ele não vai sair. Ou você faz aquela outra técnica que eu te ensinei, você dobra ele em 2 e bate com a marreta, ele vai ficar dobrado um pedaço aqui e você corta o excesso. E desse lado é a mesma coisa, você dobra ele em 2 e corta o excesso. Bate com a marreta e ele vai cortar o excesso. Depois que ele entrou, o importante é isso, um lado você amassa ou dobra primeiro, coloca aqui dentro, agora eu posso amassar ou dobrar essa ponta, para que os dois lados não saiam mais de dentro da barra, que fiquem presos. Se eu amassasse antes, essa peça não entraria aqui dentro. Pronto, eu bati os dois lados, eu amassei nessa ponta. Se você quiser, você dá uma cortadinha nessa ponta, uma limada, só botar na morsa de madeira e esse lado também. Então os dois lados não saem mais, elas estão presas. Era isso que eu queria. Ou você dobra ou você amassa com a marreta a ponta. E ele vai girar dentro das duas porcas. Agora eu vou montar dentro daquela peça para que você veja. Bom,
parte de baixo, parte de cima, parte A, parte B. Eu já fiz os 2 furos, que eu marquei com 2,5 cm. Pode deixar até com 3. Acredito que 3 centímetros, 3,5 fica até melhor. Fiz as cavas, o lado de dentro não tem cava. Agora eu vou ligar lado A com lado A, lado B e lado B. Vou fazer a ligação deles. Agora é a hora que nós montaremos e não desmontaremos mais. Então é a hora que a gente pode passar a cola. Vamos colar os 2 encaixes. Pode passar cola nos 2 lados. Pode ser cola branca, desde que seja cola para madeira. Não se esqueça da arruela antes da porca. Passou o parafuso, a arruela e agora a porca. Essa ainda é a barra 3/8. Eu vou montá-la nos 2 lados e nós vamos colocar a barra de 8 milímetros. Eu uni, eu coloquei pedaços finos de madeira naqueles espaços que faltaram, nos 2 lados com cola. É muito importante que você aperte muito bem essas peças, os 2 lados. Eles precisam estar bem apertados. A barra de 8 milímetros, ou se você preferir, a de 10 milímetros. Bote a porca na ponta, com uma arruela dentro, e vamos passar ela pelo buraco que fizemos das 2 cavas dos 2 lados. Assim que você iniciar, passar a primeira ponta, já coloca uma arruela nela e já coloca uma porca nela. E vem com essa porca pra cá até o final. Coloca uma segunda porca nela, são 2 porcas dentro e mais uma arruela. Então ficará como se fosse um sanduíche. 2 arruelas e 2 porcas no meio. Passe pelo buraco. Se ficar um pouquinho torto, você dá uma empurrada na ponta, não tem problema. O importante é que você faça ela passar no segundo buraco. Assim. E agora, se você quiser, você pode dar uma batidinha na parte de cima dela. Pronto. Agora ela vai começar a prender por causa da porca. Eu vou levando a porca pra cima. Essa porca tem que vir até aqui. Essa vai ficar quando a cabeça do parafuso aparecer aqui. Já apareceu a ponta aqui. Então eu vou trazê-la de volta pra cá um pouco. Essa tem que ficar rente. Eu agora boto essa no lugar. Ela vai ficar aqui. E essa vai subir. Essa ficará aqui e essa ficará aqui. Então eu vou subi-la até essa posição. Pronto. Bom, eu instalei, consegui passar a barra rosqueada, sobrou essa ponta pra fora. Falta colocar essa porca aqui, cortar esse excesso. E esse lado da barra, colocar uma porca. Então vai ficar uma porca aqui e uma porca aqui. A gente aperta com 2 chaves, uma porca aqui e uma porca aqui desse lado. Eu vou botar essa porca aqui. Já vamos apertar essa. Você precisa de uma chave estrela e uma chave de boca. A chave estrela vai do lado de fora, a chave de boca vai aqui. A chave estrela, você segura a chave estrela desse lado e aperta com a chave de boca. É muito importante que isso esteja bem preso, para ele não deixar os 2 braços do nosso grampo em C se abrir. Pronto, tá bem apertado. Agora a gente pode cortar esse excesso. Essa parte que sobrou rente, eu vou cortá-la com arco de serra. E praticamente está feito o nosso grampo em C. Vou cortar aqui e vamos para o acabamento. Passei essa pontinha aqui da manivela dele, levemente, dei uma passada no esmeril. Esse lado eu passei a lima. Só para tirar aquela rebarba, quando eu bati com a marreta e esmaguei, ficaram pontas que poderiam passar na mão e cortar a mão. Então eu dei uma arredondada de leve para evitar isso. Eu quero te mostrar agora o aperto dele. Você pode ver que ele tem um bom aperto. Não perde em nada para o de ferro. Ele esgoela bem. Fique sossegado. Se você quiser, é muito bom, eu faço isso, deixo o meu mais suave, eu passo na barra uma camada de graxa, eu rosqueio ela toda até o final, ou no começo ou no final, e passo graxa e vou girando ela até o fim, ou vice-versa, para que a graxa entre dentro das 2 porcas. Deixará ele ainda mais solto, mais suave, mais fácil para você trabalhar. Por último, se você quiser, eu gosto de invernizá-lo porque o verniz protege mais, mas você pode passar um óleo mineral, pode pintá-lo de tinta, você dará o acabamento que você quiser. Se você ainda quiser, por estética, um copo, uma xícara, algo que seja redondo. Isso aqui é uma tampa de pote de maionese. Só para que você entenda. Você posiciona nas quinas, pegando essa parte, você risca com o lápis, você forma um redondo. Você faz isso em todas as quinas, nessa quina, nessa e nessa. Você corta aqui ou com a serra, ou com o arco de serra, ou com a serra elétrica, ou com o serrote. Dá uma cortada aqui, aqui e aqui reto. Com a grosa você dá uma arredondada. Você se lembra que eu ensinei isso, como arredondar com a grosa, na nossa aula de formões. Quando fabricamos o cabo desse formão, você vai se lembrar que eu ensinei como nós arredondamos com a grosa. Se você quiser fazer isso, você corta aqui e arredonda ela, essa parte
parte toda, abalou essa parte, deixa essa parte arredondada, aqui as quinas. Isso é uma questão de estética. E ainda, se quiser, você pode passar a plana nessas quinas aqui. Você quebra essa quina quadrada dele. Pessoal, tá feito o nosso grampo em C. Aqui está o meu grampo em C pronto. Cortei, passei a grossa nas quinas e lixei. Totalmente funcional. Agora, eu possuo 2 grampos em C desse. Pessoal, eu tenho o hábito de usar o meu grampo em C com um toco de madeira. Na hora que eu vou fixá-lo, eu uso sempre um toquinho, um restinho de madeira para não magoar com a ponta do ferro. Se alguém precisar que seja feito ou que eu ensine a fazer aquela peça de madeira que fica fixa com a porca por dentro, para facilitar ainda mais, você me avisa nos comentários que eu gravo uma aula sobre isso, uma aula rápida. Isso não demora muito. Você ainda pode colocar uma arruela aqui, faz um cortezinho no meio, ao comprido de 1 centímetro com o arco de serra, divide um pedaço para cada lado da barra rosqueada e você trava a arruela. Praticamente assim que vem a arruela do modelo em ferro. Eu não gosto de usar aquela arruela, pois ela marca a madeira, por isso que eu uso sempre um toquinho. Mas se você precisar, você me avisa aqui embaixo que eu faço essa aula para você. E só para te lembrar, além das nossas aulas práticas do final de semana, do nosso curso do iniciante ao profissional, no meio da semana, intercaladamente, nós temos agora, além do Dica Rápida, que são aulas de marketing e venda, teremos também aulas de entalhes. Começaram essa semana agora, então não perca. Se você gosta de entalhes, se você quer aprender sobre entalhar, nós vamos começar pelo básico, pelo início. Não perca, é sempre entre terça e quinta-feira será postada uma aula, semanalmente, intercalado com o Dica Rápida. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a todos que participam do nosso canal, que se inscrevem, que estão inscritos, as pessoas que visitam, a todos os amigos que comentam aqui embaixo, que deixam seus comentários, que nos dão força, que nos apoiam. Obrigado a todos de todas as regiões do Brasil, Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Norte, todos, muito obrigado por todo o apoio que eu tenho recebido nas aulas. Se você ainda não é inscrito, te peço que se inscreva aqui embaixo no nosso canal, clicando no botão inscrever-se, pois isso nos ajudará a continuarmos com nossas aulas. E muita coisa está chegando. Muito obrigado por assistir mais essa aula, pessoal. Até a aula 12.